você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Quando eu penso em Jesus, na bondade em seu amor, sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Estas flores que eu plantei na seara de Jesus, eu estou colhendo agora como réstia de luz. Eu estou colhendo agora como réstia de luz. José grosso, irmão querido, Deus Pai nosso, de todas as horas, Jesus nosso mestre, amigos espirituais, te agradecemos por mais esse encontro, Pai. Encontro com os amigos, com os trabalhadores do divino, encontro com os nossos amigos espirituais. Agradecemos por tudo que nós temos, por tudo que nós recebemos. Agradecemos, Pai, por esse estudo, principalmente esse capítulo em que estamos estudando, que fala tanto da prece, que fala da prece como o nosso bálsamo, como a nossa luz. Fala da prece que é a manifestação do nosso coração e como é importante em nossa vida diária. E com esse sentimento tão elevado, eu peço por todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis. Peço em especial pelo nosso irmão Benigno da Mota Gomes, que está nessa dura desencontro, lutando contra uma leucemia. Que os amigos espirituais estejam com ele nesse momento, perseverando, não deixando desanimar. Pedimos por todos os nossos irmãos, desencarnados, encarnados, pelos espíritos sofredores, pelos irmãos que voltam à pátria espiritual de forma trágica, principalmente suicidas, que precisam tanto das nossas preces, e sabendo que ela é a força, positividade e luz no caminho de todos nós. Obrigada por tudo, Senhor, fique conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Valquíria, Pronto. aqui, você que vai fazer o estudo? Vou tentar, Maria. Aqui, você tem eu agora na hora que eu estava cantando, lembrei de Socabral. Você tem notícia de Socabral? Assim, ultimamente, não. Mas esses poucos dias aí, a Alessandra mandou uma foto. Ele trabalhando lá. Eu vi a foto. Ele está ajudando lá no CAP, né? A última notícia que eu tive. Acho que ele está bem. Você soube de alguma coisa? Não, eu pensei nele agora quando eu cantei aqui. Eu mentalizei lá no Divino e vi ele sentadinho naquela cadeirinha lá. Tá bom, graças a Deus, ele deve estar bem. Qualquer coisa, pode mandar uma mensagem no grupo que as filhas dele respondem. Não, eu tenho as filhas dele no Face, todos os dias eu vou perguntar a elas. Então, pergunta, então, graças a Deus. Mas está tudo bem, eu acho, com a gente, seja lá o que esteja acontecendo com cada um de nós, com cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, está sempre bem, porque é a vontade do Pai, né? Tudo que nós passamos, é verdade. Estamos cumprindo os nossos desígnios, né? Nós vamos dar continuação hoje, aliás, vamos encerrar o capítulo 27, que fala, pedi e obtereis. Como Ivone colocou na prece, é um capítulo que fala inteiramente sobre a prece, porque em todos os capítulos que são de grande importância no Evangelho, esse de grande importância porque é um estado permanente que nós devemos estar, cada um de nós, né?
todo cristão, toda pessoa que acredita em Deus, que tem fé e que sabe que consegue as coisas, lembra desse título: pedi e obtereis, e pede e espera e aguarda para obter. Porque é esse que é o maior problema, é você pedir. O capítulo inteiro fala isso, da nossa maneira de pedir, aceitar o que nós vamos obter, porque sabemos que é a nossa necessidade, né? Que Deus dá a nós, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, não é o que nós queremos, né? Pedir com convicção do que a gente está pedindo, pedir com fé, e orar e tentar entrar em comunhão com Deus na hora da nossa oração, né? No nosso interior, nos resguardar no nosso interior, no nosso céu interior, nosso quarto interior, né? Para que possamos falar com o nosso Pai, falar com os espíritos amigos, fazer isso que nós fizemos aí no início do nosso trabalho, e que sempre fizemos em todos os trabalhos, né? Oramos a Deus, louvamos a Deus, pedimos, agradecemos, e assim nós temos que estar em prontidão todas as horas da nossa vida. É importante que a gente entenda isso do capítulo. O capítulo nos reporta isso, que nós devemos estar em oração todas as horas da nossa vida, no nosso sentimento, nossa comunhão com Deus. Não deixar para a gente pedir apenas na hora que nós estamos no desespero e pedir aquilo que a gente acha que é o melhor e às vezes não seria, não será o melhor para nós naquele momento. Deus sabe todas as coisas. Ter a certeza de nos entregar na mão do nosso Pai, porque sabemos que Ele sabe das nossas necessidades e que vai nos ajudar, nos atender naquilo que tiver, né, dentro do nosso melhoramento, da nossa necessidade. Muitas vezes a gente pede aquilo e que depois se arrepende, depois pede para tirar aquilo outra vez, né? Quantas pessoas já pediram muita coisa e depois pedem a Deus: meu Deus, tira isso da minha vida, que não deu certo. Mas antes pediu muito, né? E ele atendeu. Então, depois a pessoa se arrepende, né? Então, vamos pedir que Deus nos dê sempre coragem, fortalecimento, né? Energia, refazimento, para que nós possamos suportar as nossas vicissitudes, nossas provas com resignação, com amor, aceitando as coisas, e que seja sempre feita a vontade do nosso Pai, e não a nossa, né? A nossa será feita pelo nosso merecimento. Vamos começar a tentar nos melhorar, né? Pedir bastante trabalho ao nosso Pai, louvar a nossa terra, o nosso amor, para que possamos, então, merecer de Deus o que for de melhor para nós, porque é isso que sempre será nos dado, né? Mas na hora certa, na hora que nós estivermos em condição de entender. Então, aí vem isso aí de qualidade da prece, que é o que nós estamos colocando, que nós já falamos. É da eficácia da prece, a certeza que nós temos que a prece é eficaz, né? E saber que temos que sempre nos levantar, sempre juntar energia através da oração, da prece, da ajuda, para que possamos levar o nosso dia, nossas horas, as nossas dificuldades. Aí vem também a ação da prece, a transmissão do pensamento. Aí nós vimos que a ação da prece, ela é um pensamento que nós temos que ter direcionado para aquilo que nós pedimos, né? Quando a gente vai pedir uma coisa, a gente tem que saber o que está pedindo e por que razão, com o objetivo, direcionar, né? A gente não sai por aí pela rua pedindo a pai e mãe, pedindo a amigo, pedindo a todo mundo, o que a gente bem entende, desordenadamente, né? A gente tem um objetivo na vida, tem uma necessidade de imediata, tem alguma coisa que a gente precisa naquele momento, então a gente direciona a nossa prece para aquela situação, para aquele irmão que está precisando, e sabendo que isso é uma transmissão do pensamento, né? Nosso pensamento vai formando um elo de ligação com os espíritos, vai a Jesus, vai até chegar ao nosso Pai, né? Vai chegar na hora necessária, no momento que a gente precisar. E sabemos também que esse pensamento é um veículo, né? Essa fonte vai levando até chegar ao nosso Pai maior. Quando a gente não quer pedir uma coisa a uma pessoa com uma autoridade, muita lei, né? A gente pede através vai pela escala, né, de hierarquia. E assim é o nosso sentimento, o nosso pensamento. A gente pensa, a gente pede e a gente aguarda a ligação dos espíritos, esse elo,
a hora necessária, o fluido universal que vai sendo levado, né? Sabendo que esse fluido ele não tem, é uma energia que não se perde, vai sendo levado, e assim a gente vai conseguindo. E depois nós vamos ver as preces incorrigíveis, também acho que foi Léo que fez na semana passada, né? A maneira de pedir, pedido inteligente que a gente faz, né? Com certeza, entender o significado que nós estamos pedindo para justamente ter alguma coisa de concreto a falar com Deus. Depois pedimos pelos nossos mortos, pelos espíritos sofredores, sempre pedindo pelos nossos irmãos, sempre aguardando a hora merecida, sempre aguardando o que Deus nos determina, e sempre resignando, e sempre pedindo força e coragem, e sempre tentando manter a nossa energia, a nossa vibração, sempre ligada aos sentimentos bons, ao trabalho, para que possamos ser ouvida pelo nosso Pai. Esse capítulo está resumido assim, mas é importante que a gente assimile todas essas verdades, porque quase que todos os itens ele fala sempre a mesma coisa, do valor da prece, da maneira como falar com Deus, de aceitar o que for determinado para nós, de estar sempre em prontidão através do trabalho, de amar, de agradar, de louvar a Deus, né? Todos os itens, de uma maneira ou de outra, volta sempre a essa base que nós temos que ter. Então, quando a gente acorda, não sei quem foi que falou semana passada isso, que eu entendi, eu ouvi muito bem, que é bom que a gente faça a nossa oração, a nossa prece, porque a gente esteve em comunhão com o mundo espiritual, a gente saiu, né, em desdobramento e trabalhamos, ou às vezes nem sempre, às vezes até estivemos em lugares que não foram muito bons, né? Nós não sabemos a nossa necessidade. Então, é bom que a gente se refaça logo pela manhã, refaça nossas energias, sempre através da oração. Então, hoje nós vamos ver o item 21, 22 e 23. Então, no item 21, fala assim: o homem sofre sempre por consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique em correspondente punição, sem a correspondente punição. Pesado essas afirmações, né? Quando a gente fala assim, sem a punição, né? E a gente sempre sabe que Deus é amor, é bondade, Jesus é caridade, é humildade. Mas como nós sabemos os nossos vocabulários, né? As palavras são necessárias para que a gente desperte, balance nosso sentimento, né? E às vezes também pela falta de algumas palavras que venha de maneira mais amena nos colocar. Então é colocado para nós através dos espíritos, nas perguntas de Kardec, de uma maneira bem forte, bem eloquente, para que a gente possa realmente despertar, né? Porque nós já estamos no final do Evangelho, nós temos que despertar para essas coisas, no final de todos os conhecimentos, e a gente ainda despertou muito pouco. Então, essa sacudida a gente merece sempre, né? Que Deus nos dê um sacode, como Ele está nos dando agora, para que a gente desperte para nossos erros, que tem tempo da gente ainda orar e colocar nossos pensamentos em ordem e conseguir melhorar o planeta, melhorar nosso interior. Aí vem assim: a severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Tá vendo? Tudo que a gente faz em castigo, tudo coisa que não lembra de Jesus, né? Porque Ele não castiga, Ele não é severo, Ele é amor, Ele é caridade, Ele é só bondade. Então, essas palavras que nós escutamos, elas são necessárias para nós ainda, que ainda estamos longe de estarmos dentro da nossa necessidade, para sermos ouvidos sempre que a gente precisa, né? Que a gente acha que precisa às vezes. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. Então, olha aí já vem amenizando, né? A palavra de Deus nos amenizando, Jesus nos conscientizando. A nossa falta, o nosso castigo aí, entre aspas, ele vai ser relativo ao nosso arrependimento, vai ser relativo ao tempo que nós conseguimos a trabalhar no bem, a sair daquela situação.
Quanto mais tempo a gente ficar subordinado às nossas imperfeições, maior será o castigo. Quanto mais tempo a gente levar para nos arrependermos das coisas erradas que fizemos, mais tempo ficaremos em sofrimento, ficaremos em desagradáveis situações. E esse arrependimento, ele vem de acordo com o nosso trabalho interior, com nossos estudos, com a nossa perseverança no bem, perseverando na doutrina, estudando, procurando amar ao próximo. Todos esses valores que nós estamos aprendendo a desenvolver dentro de nós, a tirar de dentro de nós. Então, esse tempo que nós vamos ficar em penúria, como ainda estamos em muita coisa, ele está subordinado ao nossa condição de arrependidos, nossa condição de tentar nos melhorar. Quando nós partirmos para o mundo espiritual, como muitos nossos irmãos já partiram, e com certeza nós não sabemos o nosso dia, nós vamos levar esses nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós estamos tentando amenizar e melhorar, mas sabemos que vamos levar ainda muita coisa. Temos ainda um fardo muito grande para carregar. E esse tempo que nós ficaremos tentando redimir essas culpas e nos melhorar, tornar o nosso espírito mais leve, vai depender de nós, né? Vai depender do tempo que nós despertarmos para nos arrepender, para amadurecer e pensar que poderíamos ter feito melhor determinadas situações. Então, vai depender de nós o tempo que nós possamos melhorar. Por isso é importante que nós começamos desde agora, porque nós podemos começar a melhorar desde agora, né? Podemos nos arrepender, podemos nos corrigir, podemos aceitar as críticas, podemos ser humildes, podemos amar mais, podemos respeitar mais o próximo e ajudar mais o próximo. E, com certeza, nossas culpas de vidas passadas, ou até dessa mesmo, bastante dessa, elas vão sendo amenizadas ainda nessa encarnação. A gente pode nessa encarnação. É difícil, é difícil. Nós temos o exemplo só do discípulo, né, de Paulo, que em uma encarnação conseguiu todo esse arrependimento, essa culpa, e conseguiu a transformar no que nós sabemos que ele é. Nós estamos longe disso, mas alguma coisa podemos fazer também, né? Muita coisa podemos fazer. Nós agora já podemos despertar para as coisas que nós não devíamos fazer, que fizemos, e que ainda podemos deixar de fazer, e que podemos ainda, principalmente, por exemplo, como é que se diz, nos refazer com nossos irmãos, né? Nos reencontrar com os nossos irmãos, reconciliar com os nossos irmãos, corrigir os nossos erros, ainda nessa encarnação. Aí sim, o nosso arrependimento vai fazer jus ao bem que nós vamos merecer, né? Então, diz assim, ao bem, a pena dura tanto quanto a obstinação no mal seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação dura, a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento, né? Então, a gente vai sofrer pouco se a gente nos arrependermos logo das nossas faltas e tentar nos melhorar. Até aqui mesmo a gente pode começar a melhorar nos arrependendo. A gente pode observar que existe importantíssimo para nós, que é o nosso livre-arbítrio, né? Então, nem tudo que nós sofremos aqui foi coisa que nós escolhemos em vidas anteriores para reencarnar trazendo. Nós trouxemos as necessidades que nós temos, sim, mas muita coisa aqui também depende do nosso livre-arbítrio, porque a gente vem aqui e deixa se levar pelas paixões. Então, muita coisa que nós poderíamos evitar, muitas dores que nós temos, nós mesmos criamos aqui mesmo, não trouxemos de vidas anteriores. Foi aqui mesmo que trouxemos o que nós chamamos de tormentos, né? De tormentos dessa vida, de nossas fraquezas, aqui mesmo nessa encarnação. Então, aqui mesmo a gente pode se redimir de muita coisa ainda. Dá tempo. Qualquer tempo é tempo, qualquer hora é hora da gente se redimir. Porque, levando pelo livre-arbítrio, a gente fez muita coisa aqui que não foi tudo traçado para que nós passássemos, né? Bom, a gente vai se arrependendo e vai. Quantas vezes a gente fala, para que eu falei aquilo para fulano daquela maneira, né? Por que eu respondi tão mal? Por que eu falei alto assim para o ciclano? Por que eu disse não quando eu poderia dizer sim? Tudo isso, se você reflete, é arrependimento.
E se você refletiu e se arrependeu, reconheceu o seu erro, vai agora refazer, né? Vai agora dessa encarnação reconciliar. Não vai, não leva, não deixa para amanhã, porque amanhã você pode não estar mais aqui. E para você se reconciliar com os irmãos depois de desencarnado, é difícil para todo mundo. Então, pensou numa coisa que fez, que não deveria fazer, o irmão está encarnado, você também está encarnado, aproveita e vai se redimir, e vai reconciliar. E não entra nessa de tormentos, né? Que a gente mesmo procura os tormentos necessários, os tormentos da vida agora presente, né? Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. É o que nós falamos desde o começo. Deus sempre nos ouve e sempre nos concede o bem, sempre nos perdoa, sempre nos concede, porque Ele é só amor. Mas na hora que deveremos, né? Mas não basta simples pesar do mal causado, é necessária a reparação pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito, ainda nessa encarnação, como nós estamos dizendo, né? Então, não é necessário a gente, não é só pedir a Deus, e só implorar, e só ajoelhar, e pedir, implorar perdão pelas nossas faltas. É preciso fazer por onde merecer. É preciso trabalhar, é preciso ação, para que Deus possa realmente nos ouvir, nos atender, né? O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desgraça. Depende da vontade de que tenha praticar o bem. Então, tá vendo? A gente é o artífice da nossa própria vida. Então, muita coisa que a gente faz nessa encarnação, nós criamos aqui mesmo e podemos aqui mesmo redimir, aqui mesmo consertar o nosso erro. E nem tudo vem de outras. Tal a lei imutável, em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é dinâmica, é soberana, né? Ela não falha. A justiça da terra falha conosco, é injusta com os nossos amigos, é injusta com nós mesmos, é injusta com a sociedade, é injusta com as pessoas, deixa os nossos irmãos em Cristo a passar fome, a passar as maiores necessidades que nós vemos. Isso tudo é justiça da terra, isso tudo é a lei da terra. Ela falha, e falha muito. E ela muda muito de acordo com a vontade de quem está no poder, de quem se acha no poder, né? Não é estar, se acha no poder. Mas a de Deus não, a de Deus é imutável. Ela pode demorar um pouco, mas ela acontece. Ela vai demorar pelo tempo que nós precisamos, mas ela acontece, e ela existe, e ela atua em nós. E nós jamais ficaremos desamparados. Nenhum de nós deixa de ter a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus e a proximidade com Ele. Jamais, nenhum de nós. Eu tive uma professora há muitos anos que ela dizia uma coisa assim, eu achava, depois de um tempo que eu vivi, que ela tinha toda razão, que sempre tem gente que tem mania de falar, você é um desgraçado, às vezes quando briga com alguém, né? Quando usa palavras assim que venham diminuir as pessoas moralmente, emocionalmente, aproveita, você é um desgraçado. A pessoa sente e chora, mas é um grande erro quem diz isso, porque nenhum de nós é desgraçado. Nenhum de nós deixa de ter a graça de Deus. Nós podemos não ter nada na vida fisicamente, podemos não ter nada de riqueza, nenhum bem material, mas somos ricos da graça de Deus. Isso nós temos plena certeza, todos nós. Nós temos exemplo nas passagens de Jesus, no Evangelho, que mostra, né, as pessoas mais humildes, os pobres, os deserdados, os estrupiados, aquelas pessoas com que ele se identificava e mais procurava ajudar os doentes, né? Como ele dizia que vinha para os doentes. Aquelas pessoas sempre recebiam a graça do Pai através de Jesus. Então, o que seria? Um rico olhasse para um pobre, miserável,
o Chagas, né? Doente, como é que se diz, escorraçado pela sociedade, mas ele não estava sem a graça de Deus. Ele estava ali, talvez não, com certeza, em mundos futuros. A gente vê relatos de encontros de pessoas que se achavam superiores e encontra pobres, miseráveis, né? Lazarentos, pessoas doentes, prostitutas, todas as pessoas consideradas pelo mundo material como inferiores, em situações superior àqueles que materialmente achavam que estavam bem, né? Então, são esses exemplos que tem no Evangelho, colocado para nós e nas obras que a gente lê, que nos ajuda a saber que nenhum de nós é desgraçado, que todos nós temos a graça de Deus e que todos nós um dia seremos felizes através dos ensinamentos que nós aqui estamos adquirindo, das nossas atitudes e da nossa presença com o nosso Pai maior. Numa hierarquia, assim, nós vemos nos livros de André, os grupos de tratamento, né? As equipes de tratamento. Não significa que todas aquelas equipes, todos aqueles espíritos evoluídos, que já evoluíram muito, né? Bastante, a ponto de trabalhar e de ajudar, já estão perto de Deus. Não, eles são os espíritos bons, superiores, mas o trabalho é de acordo com o merecimento, com a condição que você tem. Mesmo que você desencarne, você ainda não possa fazer um grande trabalho, você pode fazer o pequeno que você possa fazer. O trabalho, da mesma forma que você faz aqui na Terra, achando que o seu trabalho é pouco aqui, você pode continuar no mundo espiritual, cada vez tentando melhorar e elevar mais, mas pode trabalhar. Para todos nós tem trabalho. Para todos nós tem a graça de Deus, para todos nós tem trabalho, para todos nós tem oportunidade de arrependimento. Tal a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que ele torna possível fazê-lo. Olha que coisa boa, saber que nós mesmos podemos nos salvar. Aliás, não é coisa boa, não, é muita responsabilidade. Saber que não vai ser ninguém que vai nos salvar. Seremos nós mesmos. Nem o próprio Deus, ele vai nos dar oportunidade, condição para que nós possamos chegar à perfeição e nos salvar. Mas vai depender de nós, né? A decisão é nossa. A ajuda é dele, a força maior é do nosso Pai. Mas o estímulo, né? A coragem, a transformação é nossa. Nós percebemos assim, a gente ora a Deus, quando a gente faz as nossas orações, quase sempre, nem todos, claro, tudo tem exceção. A gente sempre pede muita coisa. Na verdade, o que nós devíamos pedir só a Deus, era só para a gente ter coragem, humildade, vontade de vencer, disposição, amor ao próximo, essas coisas. Tudo o resto virá em seguida, virá depois. Mas nós pedimos assim, imediato. Me ajuda, meu Deus, para isso. E relata aquilo que você está precisando no momento. Mas você precisa, a única coisa que você precisa é você estar forte e ter a sua fé revigorada, ter a certeza da presença de Deus em sua vida e esses valores desenvolvidos em você através das suas atitudes, do seu trabalho, para que possamos, então, o atendimento é consequência. Porque, às vezes, a gente pede uma coisa e depois nem até esquece de agradecer, né? Nem volta para agradecer, já vai pedindo outra. Né? Recebe um bem, recebe uma graça de Deus e nem leva aquele em conta e continua para frente achando que foi mérito seu e já está pedindo outra coisa. Ou já está dizendo, vou conseguir. Não, Deus vai me ajudar a conseguir. Eu vou conseguir com Deus. Eu não vou conseguir nada sozinho. Eu sozinho não consigo. Sem oração, sem a fé, eu não consigo. Por isso que a necessidade que nós temos de estar em constante oração. A oração não é aquela hora só que você está mal, que você está pedindo. Aquela, sim, ela pode ser mais, né? Mais, evocar com mais
com mais vontade, com mais, né? Resignando, sofrendo mais e pedindo mais, com mais eloquência. Mas o nosso estado de oração tem que ser permanente para que as coisas aconteçam de maneira normal, tem que ser um hábito da nossa vida. Estar em comunhão com Deus, estar orando a Deus, tem que ser um hábito na nossa vida. Porque quando a gente vai orar, a gente fala com Deus e pede o que a gente quer sempre, mas é preciso que nós estejamos com o nosso coração livre, com o nosso sentimento melhor, com nossa consciência em paz, para que nossa boca possa falar o que o nosso coração mandar, né? Porque a nossa boca fala o que nosso coração está dentro dele. Nós falamos o que nós pensamos, o que nós sentimos. Nós pedimos o que o nosso coração está mandando. Temos que ter o hábito de manter sempre nosso estado emocional, nosso estado espiritual, no melhor parâmetro possível. Claro que nós não podemos estar numa divindade, né? Nem muito alto, senão não estaríamos aqui. Mas dentro das nossas limitações, dentro do que podemos, estejamos sempre em oração, com esse hábito de estar com Deus dentro de nós. Porque Jesus disse, né? Você sois deuses. Por quê? Porque ele saberia que a proporção que nós vamos nos elevando materialmente, dentro de nós vai habitando esse ser divino que está lá conosco. Tá, essa centelha divina que nós temos, ela vai brotando de acordo que nós vamos deixando essas coisas ruins, esses valores que não são os melhores, por terra. E vamos habitando em nós, trazendo dentro de nós os valores melhores. Então, por isso que Jesus disse, vós sois deuses, poderão fazer como eu ou muito mais. Porque quando você tirar de dentro de você esses valores, você vai estar o melhor que você puder, né? Aí diz assim, se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos instrumento da execução de outra lei. Então, essa lei de Deus, que é a mais sublime, né? Que é de amor, justiça e de caridade, a proporção que nós estamos pedindo pelos outros, pedindo por nós e tentando também nos melhorar, nós estamos fazendo cumprir essa lei também, né? De amor, de justiça e caridade. É a execução de uma lei que, desse modo, ela é a que mais vai nos favorecer. Ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade, a proporção que a gente trabalha essa lei dentro de nós, né? De amor, justiça e caridade. Alguém quer falar alguma coisa aí para depois a gente passar para a instrução dos espíritos? Alguém quer dar uma ajudazinha aí, fortalecer um pouquinho? Olha só, Valquíria, estava lendo aqui hoje, isso que você falou de pedir quando precisa de alguma coisa, que lembra de Jesus, né? Nesse livro aqui da Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert, tem uma parte que é justamente a parte que fala da prece. Aí ela diz assim: para a imensa maioria das pessoas, orar é apenas pedir algo ao Criador. Assim, só se lembram de orar quando estão frente a um perigo ou diante de uma situação difícil. Quando tudo vai bem, é quase certo que se esquecem de fazê-lo. Para os indivíduos espiritualizados que já despertaram para uma realidade transcendental, orar não é um ato, e sim uma atitude. Orar seria como a respiração da alma. Seria o ser humano consciente de sua essência espiritual, buscando a comunhão com o Pai. Falou, né? Nós temos que lembrar constantemente, não naqueles momentos em que nós estamos passando por algum problema. É verdade. É um estado normal da gente, deve ser, que diz orar e vigiar, né? É um estado normal de vigília que nós temos que ter com as nossas atitudes. Porque orar não é só a gente falar as coisas, as nossas atitudes de estudo, nossa vida pautada no bem é uma oração.
porque você procura ser o melhor que você pode. Pelo menos nós estamos nos esforçando, né? Procura ajudar o máximo que você pode. Dentro da sua realidade, você fazer o máximo que você pode. Isso é estar em oração, estar em comunhão com Deus. Porque a gente não pode levar só as nossas palavras a Deus. A gente tem que levar as nossas atitudes, né? Como ela falou aí, né? É uma atitude. Então, a gente tem uma atitude de amor ao próximo, uma atitude de respeito, uma atitude de carinho, uma atitude de coisas boas. Nós estamos, com certeza, em oração, né? Nós não estamos levando... A gente muda, não sei se acontece com vocês. Depois que a gente começa a estudar a doutrina bastante, com interesse mesmo de transformar, não é nem tanto com interesse de aprender, de ler, de transformação, de tentar nos melhorar, a gente pode ser até pouco, mas a gente melhora alguma coisa, porque a gente muda, a gente reflete as nossas atitudes, reflete as nossas palavras, reflete o jeito de falar com alguém, a gente muda para melhor, porque senão não teria lógica. Nós temos estudado tantas obras bacanas, ter estudado tanta coisa, ter tanta consciência, e procurar tanto nos melhorar, e a gente não, se nós não tivesse acontecido melhorar nada, nós melhoramos pouco, mas melhoramos. Mas é preciso que a gente assuma isso, porque senão a gente vai pensar assim, então o que eu fiz esse tempo todo? Eu debochei das coisas divinas, né? O que eu fiz? Eu brinquei com a verdade de Jesus, com as palavras de Deus, com os pensamentos de Jesus, com as palavras dos profetas, né? Com as palavras dos estudiosos, dos amigos que nos passaram tanta coisa, com tudo que eu recebi de bom, com todas as coisas que me aconteceram na vida e que eu consegui conservar e consegui resolver de uma maneira ou de outra, mas consegui colocar em ordem. Seria por quê isso tudo, né? Então, você dá essa sacudida depois que você estuda bastante, e demora bastante, né? A gente leva um tempão vivendo meia. Depois, quando a gente consegue entender a verdadeira razão da doutrina espírita, a gente, com certeza, se torna um pouco melhor. A gente ainda tem muita pequenez em nossa alma, a gente ainda é um ser ainda muito necessitado, mas o nosso mérito está em tentar nos melhorar. O nosso mérito está aí em tentar colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Falar, como disse a nossa irmã, tornar isso um hábito, né? Esse hábito seria, então, a nossa oração, a nossa prece, né? Eternamente. E Jesus disse, pedi e obterei, né? Obtereis, como é o começo do capítulo. E nós vamos obter as coisas que nós precisamos. Agora, é preciso que a gente tenha persistência, não desista de pedir e aceite quando vier. Aceite o que vier para nós, porque foi aquilo que nós precisamos, é aquilo que nós estamos precisando. E nem que a gente leve uma vida inteira, uma encarnação inteira, ou até mais outras encarnações, a gente continua pedindo as coisas que a gente precisa, porque um dia a gente vai ser atendido. Agora mesmo nós estamos numa situação, necessitados que estamos, de dar uma arrumada na nossa casa espírita, né? Uma melhorada, ela está precisando. Então, nós vamos sair por aí pedindo de porta em porta? Não. Nós vamos pedir através das nossas orações, do nosso comportamento, do nosso direcionamento a Deus, né? Nós vamos pedir dessa forma. E, com certeza, alguma coisa vai nos ajudar. Alguém vai nos ajudar, alguém vai despertar, através das nossas orações, das nossas reflexões, né? Da nossa fé, que nós vamos conseguindo as coisas. Vai acontecer. Se não acontecer agora, mas vai acontecer. Agora, é preciso que a gente tenha persistência, paciência, perseverança, né? Aceitação e humildade para pedir. A pedir, não assim, fulano, me dá 50 mil que eu preciso para a obra do grupo. Não, mas pedir a Deus um caminho, uma ajuda, uma orientação, alguém que queira ajudar, quem sabe? Nós não sabemos, né? As coisas vêm quando a gente menos espera. E a gente entrega na mão dos espíritos de luz e continua com fé e orando, que a gente vai conseguindo as coisas. A gente, pelo menos eu na minha vida, já consegui tanta coisa.
através da minha paciência, através das minhas orações, e já consegui dar conta de muita coisa que eu pensava que eu não fosse dar. Consegui, porque aprendi a ter perseverança, aprendi a aguardar com calma, com paciência, a aceitar. Então, é pouco que já consegui? É pouco que nós conseguimos? Mas nós não ficamos parados, nós não perdemos a encarnação. Nós estamos na encarnação tentando nos melhorar. É esse o objetivo da doutrina espírita. É isso que Deus espera de nós. É isso que é o verdadeiro estado de oração, estado de vigília. Tá? Então, vem aqui, vamos ler isso aqui. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua vida, a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. É isso que nós colocamos, né? Acordar e fazer logo a nossa prece. Quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Ela é uma coisa bem mais complexa, né? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado ao jugo da carne. Deve levar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, com ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos, até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que, sem consciência disso, e ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Isso é através do sono, né? Que nós saímos, através do desdobramento, né? Que nós vamos aurir forças com os nossos amigos espirituais, os nossos espíritos de luz, né? E vamos conseguir fortalecimento. Como também, dependendo, por isso que é importante esse nosso estado, como Ivone falou aí, da Sueli, esse nosso estado de vigília e de oração, porque o nosso sono, nosso desdobramento em sono, é um reflexo do nosso dia a dia, da nossa oração ao deitar, das nossas atitudes durante o dia. Então, é bom que nós estejamos sempre em vigilância para que possamos aproveitar também a nossa hora de descanso, que o nosso descanso seja um descanso útil, né? De um trabalho útil, de um aprendizado para nós. Mas se nós temos um dia só de coisas que não são boas, de coisas que não acrescentam nada, nossa vigília do sono também, nossa hora do sono que vai nos refazer, será o contrário. Não teremos nenhuma recompensa com isso, né? Porque teremos um sono agitado, uma visita a lugares que não serão muito bons para nós, não vai nos acrescentar, talvez até ainda deixe a gente um pouco pior. Então, essa perseverança é diária, porque não adianta você passar o dia inteiro só fazendo coisa que você sabe que não está te levando em nada, que não está te ajudando em nada, só está te prejudicando moralmente, e na hora de dormir você faz aquela prece que, sabe, que emociona até, de tão grande, de tão bonita, de tão perfeita. Mas o dia inteiro você prejudicou as pessoas, prejudicou a você própria, não ajudou em nada, não fez nada que você podia fazer, não se vigiou, resumindo. E na hora que você vai deitar, você vai ser ouvido, claro que você vai ser ouvido, mas será muito mais demorado, né? Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador. Olha como é importante isso. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nível radioso de esperança e de amor. Tá vendo? Então, é importante um dia de vigília, né? Para a nossa prece
chegar ao nosso Pai dessa forma. A vossa prece deve conter pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riqueza. Rogai que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação, da fé. Não digais como fazem muitos. Não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Né? As pessoas desistem de orar porque quer ser atendido naquilo que pediu. Que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Eu vos tenho lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrar de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E é a vez com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças insensatas e graves. Aí ele diz a resposta do Deus, de nosso Pai: se descesses ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararias em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças, de consolação, se derramará sobre vós. É isso que eu falei. A gente pede melhoras para os nossos valores morais, melhoras para o nosso interior, e que, com certeza, as coisas melhores virão para nós. Nós temos que pedir, antes de pedir coisas materiais, a gente pedir isso a Deus: paciência, resignação, fé, né? Para que nós tenhamos êxito nas nossas atitudes. No mundo que nós vivemos tantas coisas, tantas dificuldades, tantas maldades, tantos procedimentos que não são os melhores, se nós pedirmos melhoras para todos nós, valores morais para todos nós, essas coisas não aconteceriam. Não precisa pedir assim: meu Deus, faça com que proteja meu filho para ninguém matá-lo, né? Proteja a minha casa para ninguém roubar. A proteção que tem que existir é a proteção moral vinda de todos nós, que essas coisas, com certeza, não acontecerão de tanto assim como a gente vê, né? Essa verdade está no capítulo 5, no item 4 do capítulo 5. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Sem o exagero, né? Dentro de nós, como Jesus vem colocando, desde o começo do capítulo, o sentimento puro tem que vir dentro de nós. A oração tem que partir de dentro do nosso sentimento, dentro da nossa alma. Estejamos onde estivermos, nós temos que pensar de dentro para fora, pedir ao nosso Pai as coisas com fé e com aceitação de dentro para fora, e não da boca para fora, né? A gente vê tanta prece bonita, tanta oração bonita, que as pessoas fazem olhando o que está passando à volta, né? Olhando que está completamente aéreo aquilo que está falando. Então, normalmente, essa prece demora um pouquinho mais a chegar ao nosso Pai, né? Então, deveis orar incessantemente, sem que para isso faça-se mistério, vos recolhais ao vosso oratório, vos lançar de joelho em praça pública. Alguém quer falar alguma coisa? Você ouvir? A prece do dia é o... Oi? Oi. Tem uma... Você estava falando, eu estou lembrando aqui, tem uma parte, até abri aqui, do livro de Tiago, que está assim: pedi e não recebeis. Aí está assim: pedi e não recebeis. Porque É o contrário, né? Porque pedes mal para gastar em vossos deleites. Continua ser assim. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí ele colocou dessa forma, basicamente para dizer, né, o que você disse, desse imediatismo, né, de nós querermos pedir, tipo assim, sermos atendidos logo. Tem uma professora minha, minha professora é professora também, né? Foi na época que eu estava na Igreja Católica, uma catequista. Ela falou comigo o seguinte, na época ela falou assim:
ela na época nem tinha essa velocidade toda que a gente tem de informação hoje, mas ela falou assim, gente, as pessoas pensam que você fala, você pede e Deus logo te dá o que você quer. Não, Deus escreve por carta. Ele senta na mesinha dele, falando, ele senta na mesinha dele, vê a sua fitinha e ele escreve calmamente para ver se dá tempo de você repensar o que você pediu e fala, não, senhor, não quero isso não, eu quero outra coisa. E normalmente nós somos assim, né? Ainda por cima ainda tem esse dito popular que diz assim, ainda isso tudo ele ainda escreve serpas por linhas tortas. Ainda precisa que a gente tente compreender qual foi o ensinamento, né? Porque ele vai escrever por linhas tortas. Não vai escrever assim certinho para a gente. Nós temos que ainda quebrar a cabeça, descobrir. É o que ele espera de nós, né? Que a gente peça com consciência para ele retribuir com o merecimento nosso, né? E da nossa necessidade. É ótimo. Aí é assim, a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Olha que coisa certa, que beleza. Não é ato de amor a Deus assistir aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento ou elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar, seja bendito meu Pai. Por tudo, né? Nós temos que agradecer e bendizer. Eu me lembro que minha mãe tinha um hábito que eu não esqueço, até hoje ainda faço também. Quando chega em casa, ela chegava em casa, ela dizia, louvado seja Deus, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se a mãe de vocês fazia isso. A minha mãe fazia isso toda vez que saía, quando entrava, falava isso. Louvado seja Deus, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu até hoje tenho essa mania, quando eu chego em casa, ou em qualquer lugar que eu sei, mesmo que eu não fale, mas no meu pensamento eu penso, louvado seja Deus, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem essa bem-querença dele, sem esse louvor que nós fizemos imediatamente ao nosso Pai, nada mais é bom para a gente, nada mais será legal. O legal nosso é louvarmos a Deus, é bendizer o nosso Jesus, é bendizer, agradecer por tudo que recebemos, mesmo no nosso pensamento, quando nós não estivermos pensando nas nossas atitudes, que é a principal coisa, né? Não é ato de contrição o vos humilhar diante do Supremo Juiz, quando sentis que faliste, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizer, perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dá-me força para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Pede com humildade, pede, insiste, pede, que tanta gente pedir, ele faz. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite, dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Dito assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Aí, esse último itemzinho aí, 23, ele é um chamado do nosso grande e companheiro e amigo, incentivador e tudo de bom que nós podemos ter, Santo Agostinho, que nos mostra, através das suas palavras, da sua mensagem, a felicidade que a prece nos proporciona. Isso aí depois eu vou pedir até alguém para ler para mim, porque eu acho que não precisa nem ler, porque a felicidade, você quando faz uma prece, a sua felicidade é tamanha, que eu acho que são essas palavras que Santo Agostinho coloca aqui, que nos deixa no estado de êxtase, de felicidade, de alegria tão grande, que já saímos dali considerando que conseguimos o que pedimos, pelo estado de bem que nós fiquemos,
ficamos, pelo jeito bom que nós ficamos, pela leveza que nós sentimos quando nós saímos daquele repouso, daquela hora de recolhimento da nossa prece. Então, é isso que ele nos coloca aqui, nesse último item do 23, a felicidade que a prece proporciona. Quando ela é resumida em todos os que nós estudamos no capítulo, e que nós tentamos colocar dentro de nós, ela vai nos proporcionar essa felicidade tamanha, que por isso a gente quer toda hora estar em prece, para ficar sempre feliz, porque é a felicidade que nós estamos procurando nessa terra, e sempre. E a prece nos leva a esse estado de alegria, de felicidade. Não sei se acontece com vocês, quando você faz uma prece muito sentida, precisando daquilo, ou querendo muito que aquilo aconteça, ou se entregando muito a Deus, que seja feita a vontade dele, como isso tudo que nós estudamos. Ela nos leva à emoção, não precisa nem palavras. Ela tira da gente um sentimento tão lindo, tão sublime, que ela nos leva até às lágrimas, às vezes, por uma razão que, às vezes, a gente se levanta dali, ou sai dali, nem conseguiu aquilo que a gente pedia. Mas você sai feliz, você sai leve, sai tranquila, e te leva até às lágrimas, porque ela te deixa num estado de sublimação, de permanência com Deus, perto dos espíritos amigos, de perto dos nossos irmãos da terra também, de perto com as coisas bonitas, você vê na sua frente as coisas lindas da natureza. Então, você sai dali, parece que você já conseguiu tudo. Então, Deus, como disse no capítulo, peça que você receberá, né? Pensa que sempre você receberá. Peça que eu te ajudarei, é assim que diz. Pedi e obtereis. Peça que você obtém, porque você obtém pelo seu estado de alegria, de felicidade, de paz que você sente. E a transformação que você sentiu através daquele estado. Não é o que você conseguiu ali materialmente, um aumento de salário, né? Não é isso. Aquilo pode até ser consequência, mas aquele estado seu é que te faz a alegria e ver que vale a pena você estar sempre em comunhão e oração com o nosso Pai. Então, se alguém quiser ler essa 23 aí para mim, eu gostaria. Que é isso que eu senti quando eu li, entendeu? Que eu acho que Santo Agostinho fala. Se alguém quiser ler para mim, eu leio, por favor. Eu leio, porque quando eu estava lendo esse 23, também eu senti isso tudo que você está falando. É muito lindo, gente. Eu me lembro de Alessandra, que a Alessandra, ela quando faz uma prece muito sentido assim, o sentimento dela brota, que ela consegue, que ela se emociona. Aí vale desse jeito. Vamos lá. A felicidade que a prece proporciona. Santo Agostinho, Paris, 1861. Venham vocês que desejam crer. Os espíritos celestiais chegam para anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para dar a todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesse o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Como são comoventes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Ela é o orvalho divino que acalma o calor excessivo das paixões. A prece, sendo filha primeira da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estão sempre com Deus. Para vocês, não existe mais mistérios, pois Deus se revela através da prece. Apóstolos do pensamento, a prece os leva a conhecer a verdadeira vida. A alma se desprende da matéria e se eleva aos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade ainda desconhece. Avancem pelos caminhos da prece e ouvirão as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins, mais delicadas que as brisas da manhã, quando brincam na folhagem dos nossos bosques. Com que alegrias irão caminhar? A linguagem da terra é pobre para definir a felicidade que irão sentir, pois ela entrará por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte da vida quando se está em oração. Doces vozes,
deliciosos perfumes que a alma ouve e sente ao se lançar, pela prece, nessas esferas desconhecidas e habitadas. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Orem também como Cristo orou quando carregou sua cruz até o Calvário. Carreguem sua cruz e sentirão em suas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, ainda que carregando a cruz infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Não é muito lindo? Então é isso aí, meus irmãos, que nós tínhamos para colocar. E agora já está um pouquinho na hora, né? Passa a Valéria aí a palavra, Valéria. É toda sua. Muito bonito, Valquíria, muito obrigada. Ivone também, muito obrigada. Luiz, Léo, Lúcia, Rosinéria, Aparecida, Dona Maria. Tem mais alguém aí? Tem não. Então, gente, então, eu vou pedir o Luiz para fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Luiz? Apanho então a minha cruz para alcançar. Graças a Deus. E me ponho Agradecemos a todos que contribuíram para proporcionar esse estudo de hoje. Agradecemos a Valquíria pela condução do estudo, por esse estudo da prece que tanto nos eleva, tanto nos ensina, né? Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, irmãos amigos que nos assistem, nos orientam, nos fortalecem, de Grupo Espírita Divino Espírito Santo, que sempre nos inspira e nos faz sempre caminhar. Que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida para que possamos continuar nessa obra do bem. Sabemos que se ainda estamos por aqui, é porque ainda necessitamos passar pelas vicissitudes dessa vida. Pedimos também por todos aqueles que se encontram em dificuldades nesse momento, e todos aqueles que desencarnaram recentemente, que sejam bem recebidos pela espiritualidade maior no seu despertar. Agradecemos muito pelo dia de hoje, que essa harmonia, que essa sintonia beneficie a todos, todas as famílias aqui representadas, que todos sejam beneficiados nesse momento. Pedimos a permissão para o encerramento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus, muito obrigada. Tenha uma excelente semana chuvosa, porque parece que o Tati não vai embora, não. Mas tá bom, está precisando de chuva, o mundo. As plantas estão precisando, mas espero que lá na Serra não chova muito, não, porque o negócio está feio do lado de lá. Então tá, meus queridos, ó. Boa noite a todos. Grande beijo, boa noite a todos, até quarta-feira. Boa Boa noite, todo mundo. Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Saindo.